A paz do Senhor a todas. Que coisa boa estar aqui mais uma vez, falando sobre a salvação de Deus. A salvação de Deus é um lindo presente de Deus à humanidade e ela é uma só, viu? A salvação de Deus é uma só, mas ela nos alcança nas três dimensões. E o meu nome é Léia, as irmãs já sabem, a gente está aqui durante esse mês falando sobre a salvação de Deus. E você que não me conhece ainda, eu sou cristã, eu congrego na Assembleia de Deus, sou salva, né, por esse amor tão grande que é o amor de Deus. E hoje, e durante esse mês, a gente está falando sobre a salvação de Deus, porque a salvação de Deus, ela muito se confunde com religião, ela muitas vezes muitas pessoas têm dúvida da sua salvação e a salvação de Deus ela nos alcança e a Bíblia diz que é pela fé, né? Não vem de obras para que ninguém se glorie, dizendo eu fiz mais que a Léia, Senhor, por isso eu mereço ser salvo, né? E para entender sobre a salvação de Deus, nós precisamos colocar as bases no lugar. A gente precisa compreender como nós somos, né? De que maneira fomos formados? Porque quando nós confessamos Jesus como Senhor da nossa vida, muitos de nós têm esse entendimento, né, de que é, a nossa transformação ela é feita automaticamente. Na verdade, é um processo. É um processo. Por quê? Porque nós somos tripartido. Deixa eu colocar aqui uns slides. Eu falei para as irmãs que eu ia trazer de uma maneira muito simples. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Espera aí. Mas, enquanto isso, eu quero que você abra sua Bíblia. Em Gênesis 2:7 fala da salvação do homem. Fala de como esse homem foi formado. Diz assim o texto. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui nós vemos o texto dizendo que Deus formou, é a ideia de formar mesmo, é a ideia de modelar. E quando fala de formar e modelar, fala de coisa física, fala de matéria. Então, ali Deus formou o corpo físico do homem. E aí, em seguida, o texto diz: e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Esse fôlego da vida é o que deu a esse corpo físico vida. Aí, vírgula, e o homem tornou-se alma vivente. Quando Deus juntou os dois corpos, despertou quem o homem é alma, dotado de entendimento e consciência, e ninguém pode fugir de si mesmo. E quando nós entendemos isso, a gente vê um homem tripartido, né? A gente vê o corpo físico, a gente vê o corpo espiritual e a gente vê o ser, que é a alma. E a salvação de Deus é uma só, mas ela nos alcança nessas três dimensões de maneira diferente. No espírito, a salvação no espírito é pela fé. E que salvação é essa no espírito? Quando o Espírito, você é convencido pelo Espírito de Deus que Jesus é Senhor, o Espírito de Deus se une ao teu espírito e agora é um só espírito com você. Vamos ver o texto? 1 Coríntios 6:17, que diz assim: Ora, mas aquele que se junta com o Senhor é um só espírito com ele. Agora, o Espírito de Deus se une ao seu espírito e é um só espírito com você. Ele vai te conduzir, ele vai dizer
para você, agora faz, agora vai, agora cala, agora fala. E como é que eu vou ouvir o Espírito de Deus? E como é que eu vou compreender o que o Espírito de Deus fala? Você que tem Jesus, você sabe que construir um relacionamento de comunhão com o Senhor, você vai precisar dar a Deus o seu amor, você vai precisar dar a Deus do seu tempo, você precisa ler a palavra, você precisa Você precisa ler a palavra para compreender o que Deus pensa, para compreender o que Deus acha certo e bom, para compreender aquilo que Deus nos deixou como princípio, como aquilo que ele determinou que se nós fizéssemos, nós vamos viver. Vamos ler agora no 1 Tessalonicense, capítulo 5, versículo 23, que diz assim, ó: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, para serem plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. E quando nós lemos esse texto, nós vemos que o homem é espírito, nós vemos que o homem ele tem um espírito, um corpo espiritual, ele tem um corpo físico e nós somos o ser, a alma. E a salvação de Deus e a santificação, porque é Deus que nos santifica, é em tudo, é no espírito, é em toda a alma e é em todo o corpo. Agora nós vamos compreender como essa santificação acontece no corpo, na alma, o ser. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Vamos ler aqui. Eu preparei uns slides lindos. Eu fiz um teste aqui com meu filho. Peraí. Pô, lindamente os slides, mas eu não estou conseguindo pôr aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu mando para cá. Peraí. Somente, tá bom? Deixa eu ver aqui no drive. Assim. Peraí, só um minutinho. Só um minutinho. Não, nós vamos sem os slides mesmo. Tiago, no capítulo 1, versículo 19, diz assim, ó: A salvação no Espírito é pela fé. Quando o Espírito de Deus nos convence que Jesus é Senhor, ele se une ao nosso espírito e agora é um só espírito conosco e vai nos conduzir. E vai nos conduzir. Agora, a salvação na alma, olha aqui que coisa poderosa. Tiago 1, Tiago capítulo 1, versículo 21, que diz assim, ó: Por isso, rejeitando toda imundícia e superficialidade de maldade, recebei com mansidão a palavra que em vós é enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. A salvação de Deus na alma, no ser, no entendimento, é só pela palavra.
Por que que nós vemos pessoas que têm Jesus como Senhor, que confessou Jesus como Senhor, mas ainda vive da sua maneira, fala o que quer, pensa o que quer, age da maneira como quer. E como é que a gente vai sendo transformado dia a dia pela palavra? Sabe aquela borboleta que quando é uma lagarta, ela é enclausurada por aquele casulo? Assim também é a palavra de Deus quando nós confessamos a Jesus e nós lemos a palavra. Se você quiser viver o processo, porque nós podemos compreender claramente, visivelmente, quando nós vemos alguém que confessa Jesus, e aí, quando ele chega na igreja, ele fala de uma maneira, ele age de uma maneira, ele se veste. Daqui a pouco, a gente olha para a pessoa e fala: não, não é mais a mesma pessoa, mas está tão diferente. Por quê? Pela palavra. Porque na medida em que essa pessoa vai lendo a palavra, na medida em que ela vai ouvindo a palavra, ela vai sendo transformada, ela recebe um novo entendimento. Sabe quando o medo vem e quer te impedir de planejar? O medo vem e quer impedir você de tomar uma decisão onde você sabe que precisa tomar aquela decisão, mas você está com medo. Aí você leu na palavra. Você leu na palavra que Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de força, nos deu um espírito de amor, nos deu um espírito de moderação. Eu sempre falo que quando a gente pega a palavra, a gente tem que pegar a palavra e pegar um dicionário, porque aí a gente vai compreender. Esse texto que diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de força, um espírito de amor. Aí você entende, força, amor e moderação. Pega um dicionário para você ver o que diz, qual é o significado dessa palavra moderação. Equilíbrio mental. Olha que coisa mais linda! Deus não nos deu espírito de medo, mas de força, de amor e de equilíbrio mental. Então, diante de qualquer situação que vem te apavorar, você não fica sem saber o que fazer. Você vai diante do Senhor em oração e você vai pedir a Ele. A gente pede tanto, né? Tanto, tanto, mas a gente precisa compreender que a Bíblia diz que nós devemos pedir segundo a vontade de Deus, porque quando a gente pede segundo a vontade de Deus, Ele nos dá. Ele nos dá. O Senhor nunca nos deixa sem resposta. Quando a gente pede, Ele nunca nos deixa sem resposta. Lá em Lucas 18, Jesus ensina isso. E tinha uma mulher que tinha uma causa, ela era viúva, foi diante do juiz, o juiz não quis julgar sua causa, e aí ela não desistiu, até que ele respondeu ela. Ele disse: eu vou julgar sua causa para que você não me perturbe mais. E Jesus disse: se aquele juiz mau pôde socorrer aquela viúva porque ela insistiu, quanto mais o Pai que está no céu. E aí o texto diz: ainda que demore, ainda que a gente ache que demora, mas o Senhor vai nos dar uma resposta. Que sim ou que não, ele vai nos dar uma resposta. Mas a Bíblia diz que quando a gente pede segundo a vontade de Deus, ele nos dá. E por que que o Senhor faz isso? Porque os planos de Deus são maiores que os nossos. Porque os nossos olhos veem o que está diante de nós. Mas o Senhor te vê no teu futuro mais distante. Então, quando a gente compreende que a salvação na alma, que a transformação na nossa maneira de entender, que a transformação na nossa maneira de falar, que a transformação na nossa maneira de agir está pela palavra, o que nós vamos fazer? Ler a palavra. Se você não tem o hábito de ler a palavra, comece hoje. Comece hoje. Vou dar aqui um texto para você esconder no seu coração, para você compreender como a nossa alma, que é o ser, que é dotado de entendimento e consciência, você entende. Deus fala ao homem
ao homem que não tem Jesus ainda, que não confessou Jesus como Senhor. Ele fala a alma do homem, ele fala o entendimento do homem. E como é que a gente compreende isso? Porque aquele que foi convencido pelo Espírito Santo de que Jesus é Senhor, Deus se conecta com ele pelo Espírito. Jesus disse: Deus é Espírito. E importa, é importante que aqueles que o adoram, adorem em espírito e em verdade. A gente compreende isso quando Adão peca, quando Eva peca, come do fruto e oferece ao seu marido. Adão, quando olha para Eva, viu que ela continuou viva. E a ordem de Deus era: não come, porque no dia que você comer, certamente morrerá. Na verdade, a ordem foi dada no plural e Eva não estava lá. Mas por que que Deus deu essa ordem no plural? Porque toda a humanidade estava em Adão. Toda a humanidade estava em Adão. Eu vou voltar lá porque é muito importante, porque Deus revela o segredo das coisas no começo. Vamos lá, para a gente compreender a salvação de Deus quando ela nos alcança e como essa salvação ela nos alcança no dia a dia, de que maneira a salvação de Deus vai nos alcançando e nos salvando. No espírito é pela fé, na alma é pela palavra, e depois a gente vai ver como a salvação de Deus nos alcança no corpo. Gênesis 2:7, Gênesis 2:16 diz assim, ó: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás. Plural. Mas aqui só tinha Adão. Porque Eva, sabe quando que Eva vai aparecer? Eva, ela é formada em Gênesis só depois, Gênesis 2:19. Gênesis 2:21. A partir de Gênesis 2:21, ali Deus faz Adão dormir profundamente e forma Eva, porque ela já estava em Adão, porque o nome Adão quer dizer humanidade no original. Então, aqui ó, o texto diz: E ordenou o Senhor, dizendo: De toda árvore do jardim comerás, plural, livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, plural, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás, plural. Então, quando Eva comeu e deu ao seu marido, e ele comeu, provavelmente quando Adão viu ela comer e ela não morreu imediatamente, ela não caiu, ela não desmaiou, ela não gritou. Ele comeu. E quando ele comeu, imediatamente o texto diz que ele foi se esconder. E agora, como Deus vai falar com Adão? Como Deus vai falar com Adão? Agora era impossível Deus falar com Adão. Olha que coisa interessante. Porque Deus é espírito e Adão morreu imediatamente. E onde Adão morreu? No corpo espiritual. Agora era impossível Deus e Adão conversar como antes, porque Adão morreu no espírito e Deus é espírito. Mas como para Deus não há nada impossível, Deus encontrou uma outra maneira de falar com Adão. E como foi que Deus falou com Adão? Ao entendimento. O texto diz aqui em Gênesis 2, em Gênesis 3, diz assim, ó: E ouviram, Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Deus, ao pôr do sol, veio passear no jardim como de costume. Não foi porque Adão pecou que Deus não veio. Deus veio na virada do dia passear no jardim. E o texto diz assim, ó: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, dizendo: Onde estás?
Mas não é possível que você acreditou que Deus estava procurando Adão atrás das árvores. Eu acreditei. Quando eu era criança e na minha vida adulta, eu sabia que Deus pode ver tudo, que nada está oculto aos olhos de Deus. Mas quando a gente lê essa pergunta aqui de Deus, Adão, onde estás? Você não fica curiosa para saber de que maneira ou o que está por trás dessa pergunta? E qual o significado disso? Onde estás? Como se, quando a gente lê, é como se Adão estivesse escondido e Deus procurando ele porque não estava conseguindo ver. Mas a gente entende quando a gente lê em seguida, porque o texto diz assim, ó, e ele disse: ouvi a tua voz no jardim. Tive medo, medo, tá vendo? Porque estava nu e escondi-me. Tá vendo aqui a manifestação da natureza do diabo já em Adão? O que que ele teve? Medo. Ele disse: eu tive medo e me escondi. Agora a gente vai entender a pergunta de Deus, onde você está, nessa fala aqui de Deus. Aí Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que eu disse, que eu te ordenei, que eu disse não, que eu te ordenei que não comesse? Eu sempre falo, eu nasci num lar cristão e eu amo a palavra. Como eu amo a palavra, porque em cada história da palavra, desde Gênesis e Apocalipse, essa revela o coração de Deus. Deus não escondeu na sua palavra o que Adão fez. Deus não escondeu na sua palavra que um irmão matou outro irmão. Deus não escondeu na sua palavra nenhum dos erros daqueles que erraram, para revelar o seu amor, para revelar o seu amor. E quando a gente ouve essa pergunta, essa segunda pergunta de Deus, você comeu do fruto da árvore que eu te ordenei que não comesse? Deus estava falando ao entendimento de Adão para que ele se lembrasse da primeira ordem: de toda árvore do jardim comerás, mas da árvore que vai te dar entendimento do que é certo e do que é errado, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerá. O que Deus estava dizendo é o seguinte: Adão, onde você está? Que eu não consigo me conectar ao teu espírito. Para a gente compreender essa pergunta aqui, a gente tem que chamar o Espírito Santo. A gente tem que compreender como esse homem foi formado, porque quando a gente olha para nós, vê um corpo. Quando a gente olha para nós, a gente vê um ser dotado de entendimento, de consciência, de sentimento, de emoções, e tá tudo junto. E tá tudo junto. Tá tudo junto. Então, o que Deus estava dizendo aqui para Adão, perguntando para Adão, quando pergunta onde tu estás, é que Deus não estava conseguindo se conectar com Adão. Porque como era a comunhão e a conexão de Adão e Deus? Era como é comigo e com você hoje. Quando o Espírito de Deus nos convence que Jesus é Senhor, ele se une ao nosso espírito. Ele se une ao nosso espírito e agora ele vai falar conosco. E na medida em que você vai alimentando o seu espírito com a palavra, com oração, com jejum, a vida de Deus vai transbordando a sua alma e transformando a sua maneira de pensar, de falar, de agir. E não é mágico. Você precisa ler a palavra. Você precisa tirar um tempo para falar com o Senhor. Você precisa, muitas vezes, assim como a gente tem todo um cardápio, todos os dias a gente toma café, a gente almoça, a gente janta. E no espírito?
A Bíblia diz que o pão, o alimento físico, fortalece o coração. Imagina você um dia inteiro sem comer? Como te falta força? Como você não vai conseguir ter ideias rápidas? Imagina. Assim também é no nosso espírito. Se você não alimentar o seu espírito, se você não se conectar com o Espírito Santo, conectar, quando a gente fala conectar, é se unir, ele está unido ao seu espírito. Ele está aqui dentro de você quando você confessa Jesus como Senhor, mas você deseja ouvi-lo? Você pergunta, Espírito Santo, o que é mesmo que eu preciso fazer? Espírito Santo, eu estou diante de um desafio. O que é mesmo que eu preciso fazer? Eu estava conversando aqui com o meu filho e o pessoal em casa, família, e dizendo, por esses dias, o Espírito Santo tem falado comigo a esse respeito. Que a gente pede tanto, tanto, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, eu estou precisando disso. Olha, Senhor, está aqui diante de ti, o Senhor está vendo as minhas necessidades. Mas o Espírito Santo tem me feito compreender que o que nós devemos pedir é, Senhor, o que é mesmo que eu preciso fazer? Você lembra da última cidade, quando o povo saiu do Egito, que ia entrar na cidade que Deus prometeu? As muralhas que envolvia aquela cidade, a fortaleza que existia em volta daquela cidade, e Moisés sempre ia falar com o Senhor: Senhor, e agora? O que nós vamos fazer? É tão impressionante que a direção que Deus dá para Moisés é tão simples, que se você não tiver um relacionamento de comunhão com Deus, sabendo que Ele não perde, sabendo que Ele não se engana, sabendo que Ele não erra, Deus vai te dar estratégia onde vai colocar você para pensar. Porque Deus diz a Moisés, a Josué, vocês vão durante 7 dias. No primeiro dia, vão dar uma volta em silêncio em volta da cidade, das muralhas. No segundo dia, você vai dar uma volta em silêncio em volta da cidade e volta. No terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, no sétimo dia, vocês vão dar 7 voltas. Na sétima volta, vai tocar a buzina. E sabe o que vai acontecer? As muralhas vão ao chão. Você acreditaria nisso? Por isso que a Bíblia diz que o justo vive acreditando pela fé. O justo vive pela fé. Deus diz. E se ele retroceder, quer dizer, e se ele não acreditar, a minha alma não tem prazer nele. A alma você já entendeu, é o ser, é a pessoa. Deus está dizendo, eu não tenho prazer nele. Se ele não acreditar, se você não acreditar, você não vai poder desfrutar das bênçãos do Senhor. Seja a salvação, que é pela fé, a salvação no Espírito, é pela fé, livre do inferno. E a salvação na alma? A salvação na alma, para você compreender alguns textos da Bíblia, você precisa compreender como é essa salvação na alma. Porque a salvação da alma, corpo de quem você é pela palavra. Você vai precisar ler a palavra, porque as situações que você vive vai dizer uma coisa e a Bíblia diz outra coisa. Porque vai ter desafios diante de você que vai fazer você
Não, peraí, essa realidade é a minha realidade. E a Bíblia vai dizer outra coisa. Tem gente que morre de uma maneira que às vezes a gente fica analisando e analisando. Na quarta-feira passada, a irmã Maria José estava falando sobre a sua família, né? Que na família dela tem histórico de problema cardíaco. E assim, quando a gente pega várias famílias e a gente vai analisando, né? Porque é muito importante a gente fazer isso. Por quê? Porque quando Adão desobedeceu, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado. O pecado é a natureza maligna de Satanás, que foi condenada no corpo físico. Para o pecado não houve perdão. Jesus precisou vir. Jesus precisou vencer o pecado no corpo físico. No corpo físico. Ele veio. A Bíblia diz que no momento exato Jesus nasceu. E Jesus veio para resgatar o homem, trazendo o homem de volta à presença de Deus, porque Deus é espírito. Deus é espírito. Agora que o homem desobedeceu, ele morreu no espírito imediatamente. A conexão entre Deus e o homem estava desligada, rompida. E por que, que a gente sabe disso? Porque a palavra morte vem do latim, que quer dizer desligar. O homem foi desligado. Agora Deus enviou Jesus, o Deus que encarnou, recebendo um corpo físico para vencer o pecado no corpo físico. Agora Deus precisava ser nosso parente para nos remir. O texto diz, lá em Êxodo 25, que quando um israelita perdesse todos os seus bens e fosse levado escravo, só um parente podia remir. O texto diz que a morte, ela é salário do pecado. Quando Adão desobedeceu, ele morreu imediatamente no espírito. Agora, a morte física era só uma questão de tempo. Agora, Adão e toda a humanidade recebeu uma sentença de morte e viveria só por um tempo no corpo físico. Mas Jesus nasceu, vindo para trazer vida aonde a morte começou. Aonde a salvação de Deus nos alcança? Em primeiro lugar, onde a salvação de Deus nos alcança? No Espírito. O Espírito de Deus convenceu a mim. O Espírito de Deus convenceu a você. O Espírito de Deus vai convencer a muitos que Jesus é Senhor. Pelo quê? Pela palavra. Lembra de como Adão, quando ele desobedeceu, como Deus veio? Veio pela palavra. Adão, onde você está? Cada ação, cada detalhe na palavra de Deus, de histórias que você lê na Bíblia, tem um símbolo, está comunicando ao mundo físico e ao mundo espiritual em cada detalhe. Quando você pegar a palavra para ler, você precisa dizer, Senhor, eu quero ver atrás da letra, eu quero ver em que espírito o Senhor está falando. Quando Deus diz, Adão, onde você está? Ele veio, enviou a sua palavra, enviou o seu verbo para nos remir. E hoje, como Deus fala ao homem que não tem Jesus? Pela palavra. Você lê na palavra que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande e enviou Jesus. E enviou Jesus para nos remir. Remir é comprar de volta, é trazer de volta. Jesus trouxe de volta o homem a Deus. Depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, como um cordeiro em silêncio, como um cordeiro é levado ao matadouro, como uma ovelha em silêncio quando ela é tosquiada, não abriu sua boca. E a Bíblia diz que os nossos pecados foram transportados para o corpo de Jesus, que aquelas feridas em Jesus nos sarou. Ali Jesus estava reconciliando o mundo com Deus, porque antes de Jesus vir, aqueles cordeiros
que morriam era símbolo, era exemplo, era figura de que o Cordeiro de Deus viria para nos remir. Agora Jesus se coloca no lugar, né, de expiação, aquele que no seu corpo físico vai enfrentar a morte, que no seu corpo físico vai enfrentar o pecado. Jesus não teve privilégio nenhum. Jesus passou por tristezas, Jesus passou por aflição, Jesus passou por dor profunda, mas não reclamou. Um dia eu estava vivendo um grande desafio e o meu coração estava aflito. E o Espírito de Deus me levou lá em João 10. João 10 conta a história de Lázaro, um amigo de Jesus que morreu, Jesus recebeu a notícia quando ele ainda estava doente, e Jesus demorou para vir. Quando Jesus chega, 4 dias, a Lázaro já tinha morrido, enfim, estava enterrado, que Jesus vai na casa, né, da família, e lá tinha as duas irmãs de Lázaro, e uma questiona, reclama, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, e Jesus diz para ela, eu sou a ressurreição e a vida. E aí Jesus pede para elas levarem Jesus lá onde tinham colocado. E o texto diz, o Espírito Santo me levou lá para ver isso. O texto diz que quando Jesus chegou lá no sepulcro, Jesus ficou aflito. Você achou que Jesus nunca tinha ficado aflito como Deus aqui? Porque ele era, quando ele esteve aqui, totalmente Deus e totalmente humano. Assim como você sentiu dor, não teve privilégio nenhum. Por isso que ele recebeu esse corpo físico. Esse corpo físico foi um bote salva-vida que Deus nos deu. Imagina se Adão, quando desobedece, não tivesse esse corpo físico. Estaria na eternidade em estado de espírito eterno. E esse segredo também está na Bíblia. Você quer ver? Antes eu vou concluir aqui a história de Jesus quando chegou lá e ele se afligiu. O texto diz que ele ficou aflito. E o Espírito Santo me levou lá para ver que Jesus ficou aflito. Que não é só eu e você que se aflige, que no momento de dificuldade você não sabe o que fazer e a aflição toma conta do seu coração, mas o Espírito Santo me levou lá para me ver o que Jesus fez. Em seguida, o texto diz que Jesus chorou. Você também pode chorar. Você também pode ficar aflito. E em seguida, sabe o que ele fez? Ele falou com o pai. Pai, eu estou falando contigo para que eles creiam, para que eles possam crer. Porque eu sei que sempre me ouve. Jesus ficou aflito, Jesus chorou. Em seguida, Jesus fala com Deus. E em seguida, sabe o que ele faz? Ele age. Ele diz assim, ó, tirai a pedra. Tá vendo? A parte humana, aquilo que a gente tem que fazer, Deus não faz. Jesus manda tirar a pedra. E em seguida, sabe o que Jesus faz? Dá uma ordem, em voz bem alta, com autoridade. Lázaro, sai para fora. Sai para fora. Que coisa poderosa. Que coisa poderosa. Que coisa poderosa é ter esse Jesus. É ter o Espírito Santo conectado ao nosso espírito. Porque na nossa aflição, no nosso choro, na nossa tristeza, o que é que nós devemos pedir? Espírito Santo, o que é que eu preciso fazer? Espírito Santo, me diz o que eu devo fazer. Eu estava falando com uma amiga minha, e aí ela falou assim: Ah, Léa, eu não tenho coragem de perguntar, não. Tem que ter coragem, né? E o que eu posso dizer para você é que vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena. Vale a pena confiar no Senhor. Ainda que você tenha medo, você diga para o Senhor: Senhor, eu não quero ter medo. Assim como Jesus, quando esteve aqui, confiou em Ti, Espírito Santo, eu também quero confiar em Ti. Vamos compreender aqui o texto? Por que que Deus nos deu esse corpo físico?
Gênesis 3, no final de Gênesis 3, quando Adão desobedece e ele morre imediatamente no espírito, Deus fala. No versículo 22, Deus diz assim, ó: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para a terra de onde fora tirado, de onde fora tomado. Esse corpo físico aqui foi um bote salva-vida. Se Adão está sem esse corpo físico, ele estava em estado de vida eterna. Por quê? Olha que coisa linda. Quando Adão desobedece e morre no espírito, agora ele pecou, ele foi levado escravo pelo pecado, ele recebeu uma sentença de morte, ele morreu no espírito, ele morreu no espírito. E ele tem vida no corpo físico. E para que ele não comesse, não tocasse na árvore da vida, no fruto da árvore da vida. Se ele comesse do fruto da árvore da vida, ele ia comer e viver para sempre no estado onde ele estava. Como ele estava? Pecador. Então, no caso, ele seria pecador eterno, sem uma chance de resgate. Então, Deus, para proteger Adão, tirou ele do jardim. A Bíblia diz que Deus colocou nos portais do jardim 2 querubins para proteger e uma espada. Olha que coisa linda. E havendo lançado ao oriente do jardim do Éden, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida, para proteger Adão, para que ele não comesse do fruto da árvore da vida e se tornasse pecador eterno. Deus o tirou do jardim. Agora, num tempo determinado, a gente entende isso porque quando Deus fala a Adão, dando a ele, mostrando para ele o que ia acontecer agora, depois que ele errou, quando Deus fala com Eva e quando Deus fala com o diabo ali, em personagem da serpente, que Deus diz: da mulher nascerá um que esmagará a sua cabeça, tu ferirá o calcanhar e da mulher nascerá um que ferirá a sua cabeça, esmagará a sua cabeça. Agora, de uma mulher nasceria Jesus, o Deus encarnado, e encarnar para ganhar um corpo físico, para que nesse corpo físico, onde nós temos aflições, onde nós temos medo, porque o corpo físico, ele recebeu um castigo, o corpo físico recebeu a sentença do pecado, que é a recompensa do pecado, a morte. A morte. Então, o pecado foi condenado no corpo físico. Jesus recebe um corpo físico para vencer o pecado aqui. E o texto diz: onde está, ó inferno, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória, porque Jesus venceu. Jesus se afligiu, passou por aflições. Jesus passou por todo o processo que um homem passa quando ele precisa decidir, quando ele precisa decidir enfrentar o medo, quando ele precisa falar a verdade, quando ele precisa ser honesto, quando ele precisa fazer o que Deus acha certo e bom, quando ele precisa andar em justiça. Jesus passou por todo esse processo. E a ciência diz que Jesus passou por um processo que um ser humano passa quando ele passa por um sofrimento extremo, extremo, que foi de suar sangue.
Então, Jesus não teve privilégio, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno, por amor, por amor, por amor. Então, quando nós compreendemos a salvação de Deus, quando nós compreendemos de que maneira a salvação de Deus nos alcança, sabe o que vai acontecer comigo e com você? Nós vamos crescendo em entendimento, nós vamos crescendo em amadurecimento. O que é crescer em amadurecimento? O que é crescer em entendimento? É que, assim como a gente nasce como um humano, um bebezinho, e passa por todas as fases da vida, até ser uma pessoa adulta, uma pessoa que tem o discernimento, que tem a capacidade de tomar decisões, não levada pelo medo, não levada pela aflição, não levada pela angústia. Assim também é no espírito. A salvação de Deus, ela tem um nome. Ela tem um nome de novo nascimento. Agora você nasceu de novo. Agora você recebeu Deus no seu espírito. E na medida em que você vai alimentando o seu espírito, na medida em que você vai dizendo para o Senhor: Senhor, eu abro mão de fazer da minha maneira, eu abro mão de fazer do meu jeito, para fazer o que o Senhor quer, para fazer o que a tua palavra nos ensina. Esse é o processo da salvação no espírito, a fé. Esse é o processo da salvação na alma, a palavra. Você, se você não lê a palavra, você vai pensar da sua maneira, você vai agir da sua maneira, você vai viver pelos seus desejos. E nós, como humanos, nós temos três tipos de herança: herança física, genética e espirituais. Mas nós, como alcançados pela salvação de Deus, nós temos as heranças que Jesus conquistou para nós no Calvário: vida e paz. A morte física, nós vamos passar por ela. Ela é o salário do pecado. A Bíblia diz: porque todos pecaram, todos pecaram e ficaram separados da glória de Deus, e ficaram separados daquilo que Deus está fazendo. Glória é a fama que Deus tem pelos seus grandes feitos. Quando a Bíblia diz que todos pecaram e ficaram separados da glória de Deus, é que aqueles que não confessam ainda, que não confessaram ainda Jesus como Senhor, que não foram salvos, eles estão afastados do que Deus está fazendo. Eles estão afastados daquilo que Deus fez. Eles estão afastados daquilo que Deus vai fazer como redenção para esse homem. E essa redenção, ela foi mostrada através de Jesus. E agora, a salvação no corpo. Como nós somos salvos no corpo, já que todos morrem? Efésios 2:9 diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração acreditar que Deus o ressuscitou dos mortos, então será salvo. Por que que você precisa confessar Jesus como Senhor? Por que que você precisa acreditar no teu coração que Deus ressuscitou Jesus? Porque esse Jesus, ele veio revelar a Deus como o único Deus. E ele veio revelar a natureza de Deus. Revelando a natureza de Deus, como a gente vê essa revelação da natureza de Deus? De amor. De amor. Se esse Senhor que morreu por você, ele morreu por você. Ele morreu por você. O que mais ele não pode fazer por você? E por que que você precisa crer que Deus ressuscitou Jesus? Porque quando você vê no dia a dia as pessoas morrendo à sua volta, morre aquele que vive da sua maneira, o ímpio. Morre aquele que tem Jesus como Senhor. Você pode ter paz no seu coração, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vai nos ressuscitar para a vida eterna. Essa é a salvação de Deus no corpo físico. A salvação no espírito, no corpo espiritual, é pela fé. É pela fé. A salvação
na nossa alma, no ser, é pela palavra. Você vai precisar viver uma transformação, uma renovação na maneira de entender. Porque senão, quando você estiver diante das dificuldades, você vai reclamar. Você não vai compreender. Você não vai entender o que a Bíblia diz a respeito de você. A Bíblia diz, sabe o que a respeito de mim, de você? Em Efésios 1:4, que Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoou o homem com todas as bênçãos espirituais. E onde? Nos lugares celestiais. E onde? Em Cristo, para você desfrutar de todas as bênçãos que Deus deu ao homem, você precisa estar em Cristo para desfrutar de uma vida abundante aqui, a ponto de quando um câncer alcançar você, a ponto de quando o médico dizer, você tem 6 meses de vida, você dizer, as feridas de Jesus me curou, eu vou morrer, mas dessa doença eu não vou morrer. Eu vou morrer quando Deus determinou. A Bíblia diz que todos os nossos dias estão nas mãos do Senhor. Mas você, pela palavra, pode receber uma sentença de morte e você declarar: Senhor, me cura. Senhor, me cura. Senhor, eu estou diante de uma dificuldade, vem me socorrer. Essa é a diferença de quem tem Jesus. O ímpio passa pelas mesmas aflições. O ímpio passa pela escassez. O ímpio passa pela enfermidade. O ímpio passa pelo luto. Aqueles que têm Jesus passam da mesma maneira. Passam pelo luto, passam pela dificuldade, passam pela escassez, passam por problemas de relacionamento. Mas diante disso, Deus pode te dar uma estratégia e que pode mudar a sua situação. Amém? Eu louvo a Deus por essa oportunidade, pela sua palavra, que revela o seu coração, que revela a sua bondade, que revela os seus planos a nosso respeito, que revela o que ele pensa de mim e de você, que revela o que ele escreveu a respeito de mim e de você, que você só vai descobrir, e eu só vou descobrir falando com ele, construindo um relacionamento de comunhão com ele. Amém? Amém. E se você, ao ouvir essa mensagem, compreendendo que a salvação de Deus, ela revela o amor de Deus, ela revela que Deus quer te salvar do quê? Da morte eterna. Eu e você estamos aqui no tempo. Por causa do pecado, recebemos uma vida temporária. Uns morrem na barriga da mamãe, uns morrem na primeira infância, uns morrem na velhice. Mas Deus não tem um plano para você só para cá, para que você viva da sua maneira e depois desça a sepultura. Deus tem um plano para mim e para você, onde o tempo não será contado, é para sempre. E é só através de Jesus. E não tem a ver com religião, tem a ver com Jesus. Tem a ver com Jesus. Jesus disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E quando você confessar a Jesus como Senhor, o Espírito Santo vai te conduzir. Ele vai te conduzir a uma igreja física, porque não existe ter Jesus e não participar de uma igreja física. Porque a igreja física, ela é sombra, ela é exemplo, ela é figura da igreja que é o corpo de Cristo, da igreja que morreu quando Jesus morreu e ressuscitou quando Jesus ressuscitou e agora está sentado nos lugares celestiais à destra do trono da majestade. E quem é essa igreja? Todos aqueles que confessam a Jesus como Senhor da sua vida, para governar suas emoções, para governar seus sentimentos, para governar seus desejos, suas vontades. Olha que coisa poderosa é o amor de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe você.